Você sabia que o Arsenal copiou as suas cores de outro clube? E que Corinthians e Real Madrid usam branco pelo mesmo motivo? Hoje a gente vai contar a história das cores adotadas pelos principais clubes europeus. Para começar, a gente já mencionou no vídeo de apelidos de times, né, que o Real Madrid ser chamado de merengue é uma homenagem ao Suspiro, que na Espanha é chamado de merengue e é branquinho igual a camisa do Real. Mas por que o Real usa branco, né? Foi por causa do Corinthians, mas não o Corinthians do Brasil, beleza? Outro time que também chama Corinthians era o Corinthians Football Club, fundado em 1882 e que naquela época era considerado um dos melhores times de futebol do planeta, né? De qualquer maneira, esse time aí fazia certos tours pelo mundo, manja? Viajando por outros países aí, encantando o planeta com o seu futebol. Tanto é que quando eles foram pro Brasil, inspiraram a criação do Corinthians, né? Na Inglaterra, eles são responsáveis pela maior goleada da história do Manchester United, 11-3 em 1904, numa época que o futebol nem era profissional ainda direito e portanto sequer estão nos registros históricos do United desse placar. E esse time do Corinthians inglês aí usava branco, beleza? E como eles eram uma referência no futebol naquela época, o Real Madrid, fundado em 1902, quis emular a grandeza do Corinthians então e adotou o branco aí em homenagem, meio que roubando a cor de um time, né? E assim surgiu uma das camisas mais icônicas do futebol, né? O branco aí do Real Madrid. Mas e as cores do Barcelona, né? Então, geralmente o segundo uniforme deles, ou uniformes comemorativos e tal, usam aquele amarelo com faixas vermelhas ali, que são referência à bandeira da Catalunha. Mas e as cores do uniforme principal, né? O azul grenada, onde é que vem? Então, não se tem uma resposta concreta, mas no site do próprio Barça, beleza? Eles especulam da onde que vieram essas cores. Tem uma teoria de que a mãe de um dos jogadores, na época da fundação do clube, tinha umas camisas ali e acabou oferecendo pros moleques jogarem bola, e essas camisas eram das cores azul e grená. Outra teoria diz que o Joan Gamper, né, que era um suíço, que foi o fundador do Barcelona aí, ele jogou no Basel lá na Suíça e o Basel usava essas cores e por isso talvez ele tenha se inspirado. E outros caras envolvidos lá no comecinho no Barcelona foram os irmãos Witt e mais recentemente o neto deles resolveu ir atrás da origem das cores do clube. Segundo esse neto dos caras, então, as cores vêm do time de rugby Merchant Taylors, que fica ali em Cosby, praticamente na grande Liverpool, digamos assim, onde esses irmãos Witt, que ajudaram na fundação do Barcelona, estudaram, né? Na época da fundação do Barça, esse time de rugby aí usava azul e grená, então pode ter sido essa a influência. Mas nem o Barcelona sabe ao certo com 100% de certeza, então é uma teoria, beleza? Falamos do El Clássico, mas por que o Atlético de Madrid é o Rojiblanco, né? A inspiração veio direta do Atlético de Bilbao. A gente pode até falar dessa história em outro vídeo, mas basicamente o Atlético de Madrid surgiu como um braço do Bilbao em Madrid. Exatamente, 3 estudantes bascos apaixonados pelo Bilbao estavam em Madrid e falaram: ah, por que a gente não cria uma franquia, digamos assim, uma sucursal aqui? E por muitos anos o Atlético de Madrid foi tipo isso, foi tipo um filho do Bilbao. Mas por que o Bilbao usava então, né, as cores vermelho e branca aí? Aí que vem a história interessante, se liga só, cara. Inicialmente, eles usavam as cores azul e branco, na verdade, porque eles compravam camisas do Blackburn, da Inglaterra, pra usar nos seus jogos na Espanha. Aí diz a lenda, que também não é 100% confirmado, né, que um dia o pessoal lá do Bilbao foi comprar as camisas, né, do Blackburn pra nova temporada, porque as camisas velhas estavam gastas já e pá, chegaram lá, não tinha, né, o que tinha disponível na loja lá eram camisas brancas com vermelho, as famosas cores dos times por falta da cor que eles queriam, na verdade, né. O Atlético de Madrid se tornou independente do Bilbao em 1921 e para diferenciar um do outro, o Bilbao ficou usando aí os calções pretos, enquanto o Atlético de Madrid usava os calções azuis. Agora quem continua dependente somos nós aqui do Orofute, que dependemos de você e do seu apoio pro canal continuar crescendo, beleza? Então se você puder deixar o like aí no vídeo, ajuda demais o canal. Com isso o YouTube recomenda o vídeo pra mais gente, beleza? Muito obrigado pela força. E outra história nesse naipe de fui comprar camisa e não tinha a cor que eu queria, vem do Villarreal, né? Hoje eles vestem aí um dos uniformes mais icônicos da Europa, porque esse amarelão bem chamativo que quase nenhum time usa hoje em dia e que quase não aconteceu também, porque em 1947 o Villarreal jogava de branco, beleza? Até que o filho do presidente foi fazer compras então, né, pra comprar novos uniformes pros jogadores, chegou na loja lá, quer uma camisa branca? Meu senhor, não tem não. E aí o que tinham eram camisas amarelas, o cara comprou, acabou ficando e virando marca registrada do Villarreal. O curioso é que todas essas histórias, ou alguém tá roubando cor de outro time, ou alguém tá usando uniformes de outro time, ou alguém foi numa loja, não tinha a cor que queria e aí pegou o que tinha, tá ligado? Mas vamos pra Itália falar da Juventus, que jogava nas antigas de rosa. Exatamente. O problema é que lá pro comecinho dos anos 1900, os materiais, tanto da tinta quanto do tecido, não eram muito bons e o rosa ficava desbotando fácil. E aí eles resolveram mudar, né? O camarada chamado John Savage,
Judge, que era inglês e jogava na Juventus já naquela época, sugeriu que o clube adotasse então a camisa do Notts County, aquele que foi fundado em 1862 e é o clube mais antigo do planeta. Eles jogavam de preto e branco, né? E a Juventus foi atrás dos caras e inclusive eles ajudaram a Juve enviando alguns uniformes pra Juve poder jogar, doando mesmo as camisas. E aí isso acabou transformando as cores da Juventus pra sempre. E essa relação legal entre os clubes dura até hoje, né? Porque em 2011, o jogo de inauguração da nova casa da Juventus foi justamente um comemorativo contra o Notts County. É muito interessante como a Inglaterra de fato é o berço do futebol e como vários clubes lá acabaram inspirando o surgimento e o fortalecimento de outros clubes e times aí na Itália, na Espanha, até no Brasil, pelo mundo todo, né? E agora temos uma história revolucionária, beleza? Vamos falar da Inter de Milão. Como é que eles foram vestir azul e preto? Ao contrário de todas essas histórias bizarras, a Inter planejou tudo desde o começo. O artista Giorgio Mudiani foi contratado ali para fazer então o logo do clube, que na verdade era até bem moderno, já para 1908, né? E ele também desenhou os uniformes, sempre na cor azul e preta. Então, cara, tudo planejado, estratégia desde o começo, nunca mudou, né? A Inter é a primeira que aparece aqui nessa lista dessa maneira. A primeira que as cores não foram tipo obra do acaso ou obra de um roubo, né? E o Milan segue mais ou menos essa mesma pegada. Eles usam o vermelho e preto desde a sua fundação, quando surgiram fundados por ingleses que moravam em Milão, e o clube ainda chamava Milan Cricket and Football Club. E o fundador do clube lá então escolheu o preto por representar o medo dos nossos inimigos e o vermelho por ser a cor do diabo. Tá. Tá bom então, né? Imagina se a moda pega, né? O Messi cria um time aí, ia vestir dourado pelas bolas de ouro dele e azul em referência às lágrimas dos torcedores do Real Madrid. E chegando na Alemanha, o Bayern de Munique tem uma história de cores aí que é meio bagunçada, mas se liga. Eles começaram usando branco e azul oficialmente, só que na prática eles usavam a camisa branca e os shorts não era azul, era preto. Aí depois eles mantiveram as camisas brancas e começaram a jogar de shorts vermelhos, até que eles mudaram então e incorporaram na camisa o vermelho e o branco. Só que esse lance deles terem usado azul no começo meio que ficou na história do clube. Então eles não abandonaram por completo essa tradição e volta e meia um uniforme secundário ou um terceiro kit aí do Bayern de Munique vem com as cores vermelho e azul, que por exemplo na temporada 2014-2015 fez parte do kit principal, do uniforme principal do time e que inclusive tava uma camisa bem bonita, né? E hoje em dia a gente sabe bem que o Bayern adotou o vermelho completamente, né? Outro na Alemanha que usava azul era o Borussia Dortmund, cara. Se hoje em dia o azul é a cor do maior rival do Dortmund, né, que é o Schalke, nas antigas, especialmente de 1909 até 1913, ele usava essa camisa que era listrado entre branco e azul e com uma faixa vermelha atravessada, nada a ver, horrível, velho. Mas depois eles mudaram pro amarelo e nunca mais largaram, né? E na Inglaterra tem vários clubes que também tiveram essas mudanças de cores nos uniformes. O United hoje é chamado de Diabos Vermelhos e tal, mas antigamente eles chegaram a usar branco com azul. E aí também chegaram a fazer uma combinação bizarra, mano. Os caras usaram uma camisa dividida no meio em que metade era verde e metade era dourado. Mas calma que isso foi há mais de um século atrás. Era uma época em que o United ainda era chamado de Newton Heath, né? Que era aí o nome original do clube, e esse clube faliu em 1902 e aí foi comprado por empresários locais que resolveram modernizar, trocaram o nome e também as cores para vermelho. E acredite se quiser, o Manchester City não nasceu não com a chegada do Agüero, né? Ele é um clube tradicional da Inglaterra e eles sempre foram vestindo azul aí durante toda a sua história. Só que outra combinação de cores também era muito popular no clube, o vermelho e o preto. E a explicação é simples, na temporada 67 e 68 o Milan tava ganhando tudo, né? E aí tava inspirando outras pessoas pelo mundo, incluindo o Malcolm Ellison, camarada que era apelidado aí de Big Mal, né, pela sua panca aí. Ele olhou pro Milan e falou, pô, se a gente usar as cores do Milan, vai dar bom pra nós, né? E funcionou, cara. Em 69, o City consegue ganhar a Copa da Inglaterra daquele ano usando o preto e vermelho. E em 70, também vestindo essas cores, eles ganham a Copa da Liga e aquela European Cup Winners' Cup, a competição que não existe mais, que alguns chamam de Recopa Europeia e tal. E aí, a partir desse momento, essas cores aí, vermelho e preto, entraram pra história do City, que ainda veste azul, mas que de vez em quando rola um segundo uniforme, alguma homenagem, e aí as cores do Milan aparecem novamente. Outro que jogava de azul era o Liverpool, cara, exatamente. Se hoje é a cor do Everton, cara, já foi tudo misturado, deixa eu explicar pra vocês. O Everton, que é o maior rival local do Liverpool, né, originalmente jogava lá em Anfield, na mesma área dos Reds, beleza? Só que por um problema ali no aluguel do campo e tal, eles resolvem se mudar pra essa outra área da cidade, chamada Goodison Park, em 1892, faz tempo, né, amigo? E quando eles mudaram, eles falaram, quer saber?
saber? Vamos fazer uma mudança mais radical e vamos passar a usar vermelho também. E como vocês viram nas outras histórias que a gente contou aqui, uniforme era um negócio meio raro, tá? Não era fácil de achar as cores que você queria, era caro pros clubes naquela época. Eis que o pessoal do Liverpool foi dar uma vasculhada lá onde o Everton jogava. Eles tinham abandonado, né, o seu local ali de jogo em Anfield, e eles acharam os uniformes azuis antigos do time do Everton e falaram, pô, é de grátis, e começaram a usar, velho. Então por alguns anos as cores na cidade de Liverpool foram trocadas, beleza? O Everton usava vermelho e o Liverpool usava azul. Essa troca durou 4 anos, até que o Everton falou, quer saber, velho, não gostei do vermelho não, quero vestir azul novamente. Aí de novo o pessoal do Liverpool, atento na parada, falou, se os caras vão vestir azul igual a gente, tá aí uma oportunidade. Aí ele foi atrás de um kit então que tinha a camisa vermelha e os calções brancos, porque eles já tinham o nome da cidade, né? O clube chama Liverpool e a cidade chama Liverpool. E agora, jogando de vermelho e branco, eles também teriam as cores da cidade. Bela jogada de marketing aí, né, cara? Agora, indo pro Chelsea, a torcida deles lá tem um ditado que diz Once a blue, always a blue. Tipo, uma vez azul, sempre azul, o que é fato porque o Chelsea vestiu azul sempre desde a sua criação. Originalmente era um azul mais claro, beleza? Porque naquela época não tinha como ficar escolhendo muita tonalidade não, né? Chegava lá na loja e pegava o que tinha. E também porque as cores desbotavam muito, tranquilo? Primeiro que o material naquela época lá não era tão bom, né? E segundo que hoje, às vezes um jogador, sei lá, do Barcelona joga uma partida, pega a camisa, sai de campo, joga pra torcida e acabou. O cara usa uma vez e já era, né? Naquela época, amigo, acabava o jogo, lavava os uniformes, jogava de novo, depois lavava de novo, fazia a temporada inteira com a mesma camisa, tá entendendo? Mas eventualmente aí o azul real foi implementado pelo Chelsea e nunca mais largaram, né? E vamos fechar falando da dupla do norte de Londres, né? Primeiro o Arsenal. Em 1886, o time ainda se chamava Dial Square, né? Que era o nome original aí do clube que acabou virando o Arsenal, e eles jogavam com um vermelho um pouco mais escuro. E aí o Arsenal contratou 3 jogadores vindos do Nottingham Forest, e a história conta mais ou menos o seguinte: o Arsenal tava naquela pindaíba, né, e falou, pô, mano, tragam os uniformes de vocês aí, né, pra economizar aquele dinheirinho e pá. Aí os caras vieram com mais uniformes, né, porque o Nottingham Forest viu que o Arsenal ali não tava precisando e tal, resolveu dar essa mão, dar essa ajuda, e aí o time inteiro acabou usando então esse tom um pouquinho mais claro aí de vermelho. E pra fechar com o nosso querido Tottenham, é mais um caso de roubo, né, velho? Chama a polícia porque no finalzinho dos anos 1800 e começo dos anos 1900, o Preston North End, um clube inglês lá, era tipo uma potência no futebol do país, né? Eles tinham vencido 2 Copas da Inglaterra e tal, até que o pessoal do Tottenham olhou e falou, cara, vamos usar as cores desses malucos aí, os caras estão ganhando tudo, quem sabe dá sorte, né? Eles copiaram então em 1892 e acabou dando certo, porque na temporada 1901, cara, é muito estranho falar isso, né? Mas existiu, essa temporada faz parte da história do futebol inglês. Nessa temporada, então, a mudança deu certo e o Tottenham ganhou vestindo as novas cores copiadas do Preston, né? Aí o seu primeiro título relevante, que foi uma Copa da Inglaterra, em 1901. E aí depois dessa conquista, o clube nunca mais largou o branco com um detalhezinho azul, né? Só lembrando que muitas dessas histórias vêm lá da época dos Flintstones, né, mano? É coisa de mais de 100 anos atrás, não tinha registros, documentação bem certinho provando muitas dessas coisas. No caso do Barcelona, por exemplo, o próprio clube admite que não tem certeza de onde que vieram as cores, né? Tem teorias e tal. Só pra deixar claro, beleza? Mas espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiram, não esquece de deixar o like na saída, que ajuda muito a divulgar o vídeo e o canal pra mais gente. E nos vemos no próximo, então. Um grande abraço. Falou!